Boa noite para todos vocês. Espero que todos estejam bem. E a gente está começando aqui mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre estudar. Então, um pouquinho dos aspectos aí da saúde mental vinculados ao estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui. Agradeço a companhia de vocês. Tô esperando só a Maria entrar aqui. Boa noite. E aí a gente já conecta com ela, porque ela quer abordar alguns assuntos e vocês também fiquem à vontade para manterem aqui e interagir com a gente. Olá, tudo bom? Olá, boa noite, Boa tudo noite, bem? você? Tudo bem por aí? Como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, que bom. Um prazer estar aqui com você, tratar desse tema tão importante, que é o mindset, a forma como a gente age, como está a nossa cabeça nessa fase de preparação para concurso público, que a gente sabe, vamos começar aí, que é uma fase que não é tão fácil, mas que eu acho que a gente pode trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de calma nessa trajetória aí, que às vezes é longa. É, na maioria das vezes, né? E que na maioria das vezes conta também com altos e baixos, né? Então as pessoas acabam experimentando os dois tipos de emoção, né? Ficando felizes e aí depois elas ficam frustradas, tristes, chateadas, se cobrando muito com relação ao resultado. Então a gente acaba tendo tudo isso Sim, vinculado. é verdade. Quer Va- perguntar coisas ou você prefere Vamos, que a gente fale? eu acho que a gente podia explicar um pouquinho para quem não, para entender um pouco da live. Então, a gente Tá. está num cenário de concurso público. Então, uma pessoa está estudando para o concurso público, também está estudando para o exame de ordem, ou para um vestibular, ou para a faculdade de medicina. Então, ela tem um sonho. Muitas Uhum. vezes, essa fase da preparação, ela vem com uma carga emocional muito grande de ser um sonho da carreira dela. Então, ela coloca ali muita expectativa, muita emoção. Tem o lado da pressão também familiar, a própria cobrança e também a parte de, poxa, preciso ter um trabalho, o boleto está vencendo, o mês está passando. Então, tem toda essa expectativa, tanto do lado positivo e também do lado negativo. E aí, a gente aqui no concurso, no Brasil, é bem concorrido. Então, vamos supor, 20 mil candidatos para 20 vagas. Você está nessa situação. Então, você depara com essa situação. Um exemplo aqui: estou estudando para um concurso que tem 20 mil inscritos, 20 mil candidatos, apenas 20 vagas. Qual é essa sensação que dá em mim quando eu me deparo com isso? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu estou preparado para essa prova? Será que isso é para mim? Eu já desisto logo ou eu entro nesse caminho e tento isso? Porque é muito de fé também. Quando a gente começa, a gente precisa ter fé. Uhum. Fé em quê? Você está abdicando ali, você está dedicando tempo, vida, né? A gente dedica vida, a gente gasta para estudar, é tempo, é renúncia, a gente deixa muitas vezes de fazer o que a gente quer, deixa de sair para uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Não sei, eu não sei se eu vou passar. Como que eu vou saber se eu vou passar? Então, a primeira coisa que eu queria começar aqui, a Nathalie, para quem não conhece, que é meu seguidor, Uhum. trabalha na área da neurociência, da psicologia, aborda muito bem esses temas. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ajudar quem está nesse caminho, nesse percurso. Então, a primeira coisa, para quebrar um pouco o paradigma desse gelo, existe possibilidade de uma pessoa que está nesse caminho que a gente falou aqui ser feliz estudando? É possível ser feliz?
Você se sente bem? Você está agradável nessa fase de preparação para o concurso público? O que você acha, Nath? Tá, vamos falar então um pouquinho sobre isso. Quando você me falou do cenário, eu lembrei de quando eu estava fazendo cursinho para o vestibular, e aí os professores brincavam com a gente, eles diziam a seguinte frase: existe vida após o vestibular. Porque as pessoas ficavam tão bitoladas naquilo que a sensação que se tinha era que quando aquilo acabasse, não teria mais nada. Mas sim, existe vida após o vestibular. Então vamos lá começar partindo desse pressuposto. Existe vida depois do concurso público, né? É uma fase, é importante entender isso. E a gente falou muito isso na época da pandemia, né? É uma fase, vai passar, a gente está vivendo uma fase e tudo mais. Para quê? Porque quando a gente tem consciência de que a gente está vivendo uma fase, a gente consegue lidar melhor com aquilo. Que se você pensa assim, para sempre eu vou ficar nessa situação de sofrimento, de frustração, de pressão, na verdade, isso me incomoda muito mais, porque a vontade que eu tenho de sair daquilo é muito maior. Mas quando eu penso, falta 5 minutos de esteira aqui, eu tô morrendo, tô suando, mas falta só 5 minutos, às vezes te dá até um gás maior de você continuar. Então, existe vida depois do concurso público. Acho que é uma coisa legal e importante de se ter em mente. E quando a gente fala, né, de concurso público, a gente está falando de uma recompensa que vai vir a longo prazo. Então, tudo que a gente tem que motiva o nosso comportamento, que usa a nossa dopamina, seja beber água, seja comer, seja levantar para trabalhar, a gente faz para a gente obter alguma coisa. A gente tem, né, um comportamento para a gente ter uma resposta. Então eu vou até a cozinha para pegar água porque eu tô com sede e a minha resposta vai ser matar a minha sede. Enfim, para aquilo eu tenho motivação. Então, justamente, quando a gente fala de concurso público, a gente precisa entender a recompensa. E a recompensa, muitas vezes, ela está num longo prazo. E a gente tende a não conseguir ter tanta motivação para recompensas de longo prazo. A Vera falou que tá no Uber, mas tá assistindo. Obrigada, Vera. E aí, então, o que é mais importante disso? É mais ou menos a mesma coisa da academia, tá? Eu vou colocar esse exemplo só para o pessoal entender. Eu comecei a treinar. E aí, quando eu começo a olhar o corpo de pessoas que estão treinando há muito mais tempo do que eu, que seguem uma dieta, e aí eu quero aquele resultado. E eu vou na academia um dia, 2 dias, um mês, 2 meses, e eu não tô com aquele resultado. E a tendência é que eu olhe para mim e fale assim, eu não vou atingir aquele resultado. Então, quer saber? Eu nem vou mais. Eu não vou mais tentar, eu também não vou mais para academia porque eu não atinjo esse resultado. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar no que a gente está ganhando agora, porque isso vai continuar me motivando. Então, o que está melhorando a partir do momento que eu estou indo treinar? Eu estou conseguindo respirar melhor, eu estou conseguindo ter mais atenção, eu me sinto mais motivado no meu trabalho, eu me sinto bem porque eu superei um desafio, eu me comprometi a fazer aquilo, e é isso que eles têm que fazer. Porque o que vai trazer alegria nesse momento? Pequenas metas. Então, eu consegui fazer o exercício X que eu estava ali emperrado e não estava conseguindo fazer. E, pô, que legal, eu consegui, eu dei conta. Caramba, eu subi mais esse degrau. Então, você vai começar a entender os pequenos ganhos que você está obtendo no aqui e no agora, sem pensar no resultado final. Eu sei que o que eu almejo no final é a saúde, ou é aquele shape que eu desejei, ou seja lá, e nesse caso é conseguir a vaga. Mas eu preciso, para me manter feliz no caminho, ir ganhando e olhando para aqueles meus pequenos ganhos diários, porque eles estão ali. Só que muitas vezes a gente não olha para eles. Então, eles vão ter que colocar pequenas metas que vão ser atingidas naquele dia. Minha meta hoje é conseguir zerar essa matéria. Sei lá, eu separei aqui tantos capítulos para estudar, que seja, cada um com as suas metas, e se sentir muito alegre e muito feliz por aquilo. E aí eu vou propor de ser feito um exercício que eu acho legal também, de o que eu aprendi hoje. Porque quando você está numa rotina de estudo muito grande, você está tendo um ganho muito grande, porque você está aprendendo uma série de coisas. E alguma coisa muito legal e diferente você aprendeu naquele dia, que talvez fosse uma coisa que você não tivesse oportunidade de aprender de uma outra forma. Então, começar a olhar para isso. O que eu aprendi hoje?
que eu não sabia. Pode ser uma coisa até, sei lá, considerada não tão importante, uma curiosidade, algo assim. Mas por quê? Porque você vai trazendo para sua mente que você está aprendendo. E o conhecimento, ele não importa o que você está conhecendo, é sempre muito bom conhecer. Porque você consegue ter uma conversa, porque você consegue se posicionar diante de um assunto, seja favorável ou desfavorável. Até para você discordar de alguma coisa, você tem que saber do que você está falando, né? Hoje, com a questão do cenário político, a gente escuta muito isso, né? Assim, muitas pessoas usando termos que elas nem sequer sabem o que significam para descrever alguns candidatos. E assim, a pessoa não sabe nem o que é que ela está falando. E até para você criticar alguma coisa, você precisa conhecer. Então, eu acho que o conhecimento ele nunca é demais e ele nunca é ruim, não importa o que a gente conheça. Então, eu acho que tem ganhos muito grandes que talvez estejam sido levados como ganhos secundários em prol daquele ganho primário. Mas começar a olhar para isso como esse conhecimento, ninguém nunca vai tirar de vocês. É um ganho que já começa agora, né? Às vezes a gente foca só lá no final, que é a aprovação, que é atingir o cargo público que eu quero, que eu desejo. Isso que você falou, achei muito importante. Essa parte que a gente faz é natural do ser humano fazer comparação. Não tem Uhum. como eu chegar aqui e falar, gente, não se compare, é da natureza, a gente compara. Agora, como que eu vou comparar? Comparar o meu estudo com uma pessoa que está há 10 anos na minha frente. Não tem como, Faz na é internet. injusto, é uma injustiça que eu estou fazendo comigo mesmo. Então, o que que eu usei na minha preparação e que foi bom para mim? Teve uma época que eu sentia isso, sentia esse peso. Eu acho que é inevitável, a gente sente, mas a gente volta para o nosso eixo de equilíbrio, a gente se controla. Então, o que que eu fiz? Eu gostava muito de estabelecer metas bem definidas do meu dia, da minha semana, meu cronograma. E eu tentava sentir essa satisfação, esse ganho com o cumprimento das minhas metas. Então eu comparava eu comigo mesmo. Eu até brincava assim, dorme uma Maria Clara e acorda outra. Porque eu queria ser melhor do que a Maria Clara de ontem. A Maria Clara de amanhã, ela tem que ser melhor que a Maria Clara de ontem. Não do que a Luísa, do que o João, do que o Pedro. Porque como a gente está nessa corrida, vamos dizer assim, do concurso público, a gente acaba comparando, porque a gente está concorrendo com a pessoa. Olha o nome, concurso público, é uma concorrência. Então, se a gente desconectar um pouco dessa parte da concorrência e concorrer com a gente mesmo, isso faz uma diferença danada. A longo prazo, faz uma diferença danada. Eu costumo falar, Nádia, que a gente vive num país que as pessoas elas não são disciplinadas. Uhum. Olha o geral da população. Veja bem, a maioria das pessoas começam um projeto e elas não concluem esse projeto. Elas não têm constância naquilo que faz. Se você consegue, você não precisa ser um ser extraordinário, um ser inteligente, fazer milagre, não. Você precisa fazer o básico com constância. E por isso a importância dessa parte da psicologia, da neurociência no estudo concurso público. Porque não adianta nada eu saber tudo de direito, saber direito constitucional, direito civil, penal, processo penal, se aqui não está bem. Como que eu vou conseguir sentar para estudar se aqui está pensando mil coisas? Já estou pensando na minha reprovação, eu estou aqui, mas eu estou lá longe. Então, essa parte precisa estar bem estabilizada. E essa pergunta de felicidade, a nossa vida é tão curta, tão curta. Os estudantes, a maioria, eles só, de concurso principalmente, eles acham que a vida deles vão começar depois da posse. Uhum. Uhum. É só lá na posse que a vida começa. E a pessoa faz mil planos. Ai, quando eu passar no concurso, eu vou fazer isso, eu vou comprar uma casa, eu vou viajar, tá, tá, tá. Maravilha! Você tem que fazer seus planos. Mas a sua vida é aqui e agora. A gente tem que dar um jeito de deixar essa rotina mais leve, mais feliz. E é igual você falou. Eu acho muito importante gostar da atividade da sua rotina, do seu dia. O que que você programou? E a gente no concurso tem um método muito bom
de ter essas recompensas. A gente faz questões, por exemplo, de um assunto, uma matéria X. Antes eu acertava 60%. Hoje eu estou acertando 65%. Olha que legal. Eu estou evoluindo, eu estou melhorando, eu já estou alcançando ali a minha perspectiva que eu quero. E a gente tem notas de corte também, que passa você de uma fase para outra, por exemplo, precisa de acertar 75%. E aí você vai mensurando, você vai conseguindo mensurar seu estudo, se está evoluindo, se não está. Você consegue ter um autoconhecimento muito grande de você, do seu estudo, que você pode fazer. Então, dessa primeira parte, eu acho muito importante entender que é possível sim. Parece uma brincadeira, parece que a gente está falando da boca para fora, mas não é. É possível ser feliz durante a sua preparação para o concurso público. Você não precisa esperar aprovação para ser feliz. Seja feliz agora. Eu falo assim de experiência própria. Tanto que eu aprendi na minha preparação, assim, vou levar para o resto da vida e aplique em todas as áreas. Você aprende a ser resiliente, você aprende a ser forte. Nos momentos que a gente mais está ali, que é difícil, que a gente aprende a ter disciplina, a gente leva para as outras áreas. O Alan está perguntando qual é o tema de hoje. O tema de hoje é mindset nos estudos, concurso público, exame de ordem, vestibular, seja qual for os seus estudos, se você está sentindo aquela ansiedade, se você está sentindo que você não é capaz de ser aprovado, é aqui nessa live que você tem que estar. Perfeito. E até teve uma pergunta da Lili, ela acabou de entrar aqui, vamos até responder ela. Como controlar a ansiedade na véspera da prova? Como que a gente controla essa ansiedade? A minha prova é semana que vem. Como que eu consigo controlar essa ansiedade? O melhor jeito para a gente controlar a ansiedade, desde que a gente não esteja falando de transtorno, tá? Deixar isso aqui bem claro, porque às vezes o pessoal confunde. Porque aí quando a gente fala do transtorno de ansiedade, muitas vezes é importante entrar com medicamento, você vai ter que fazer tratamento. Mas a gente se sentir ansioso com relação a alguma coisa é normal, faz parte da vida, todo mundo tem isso. E essa ansiedade antes da prova faz parte também. Então, o que eu tenho que fazer? Desfocar. Tenho que tirar o foco da ansiedade, que é geralmente o que a gente faz. Quando a gente tem uma crise leve de ansiedade, a primeira coisa que você começa a fazer com o paciente é fazer com que esse paciente se concentre em alguma outra coisa que não aquilo. E pode ser coisa simples, tipo, quantos bibelôs tem aqui atrás de mim? Quantos quadradinhos tem pintados aí no seu papel de parede? Quantos são cor-de-rosa e quantos são azuis? Por quê? Porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nosso cérebro não é bom nisso. Então, a partir do momento que eu coloco a minha atenção no telefone, na live que eu tô fazendo, eu já desfoquei do que tá aqui atrás acontecendo, se tivesse alguma coisa acontecendo. Porque a gente concentra em uma coisa de cada vez. E o que acontece muito com a ansiedade é que a gente fica e começa a pensar naquilo e aquilo começa a crescer, né? Vai aumentando, você vai sentindo mais. Então, desfoca. Começa a pensar numa outra coisa, muda de lugar. Não, sei lá, tô tentando dormir, não tô conseguindo nessa posição. Muda de posição, sai desse estado que a gente fala, vira pro outro lado da cama, se distrai com uma outra coisa, começa a pensar em uma outra coisa, porque a ansiedade faz parte, ela de algum jeito ela também é motivadora, você fica um pouquinho ansioso, aí você quer fazer alguma coisa, que você fala, tá chegando, deixa eu fazer e tal. Mas eu acho que de verdade, um dia antes, acabou. Você já fez o que dava. E aí, se você passar a noite inteira estudando, a chance de retenção de conteúdo é mínima, até porque o nosso cérebro ele funciona assim. A gente lê, a gente vai lá, a gente retém. Mas como a gente consolida aquele aprendizado? Com sono. Se eu só estudar, se eu passar a noite inteira estudando e eu não dormir, eu não vou lembrar, não vou reter informação, porque a neuroplasticidade ela acontece com sono. Então, aprendizado modifica o cérebro, modifica, gera neuroplasticidade, gera como? Quando você dorme. Você precisa dormir, né? Então, assim, dormir bem é essencial antes da prova. Como que eu faço para dormir bem? Tem uma boa higiene do sono. Não sei se vocês têm conhecimento disso, do que é a higiene do sono, mas a higiene do sono é a gente se preparar para dormir. Então, deixar um pouquinho de lado estudo, tela, umas 3 horinhas antes de dormir.
sabe? Ah, eu quero dormir, sei lá, 10 horas. Então, 3 horas antes você começa aquela higiene de sono. Tem gente que gosta de tomar um chá, tem gente que gosta de, enfim, ouvir uma música. Não é necessário. Mas o ideal é que você não tenha mais contato com tela por conta da luz mesmo, né, para não prejudicar a sua melatonina e que você tenha luz mais amarela, menos branca para você começar o seu corpo começar a entender de que estamos nos preparando para dormir. E antes de dormir, é pensar em coisa leve. Sabe aquela série bobinha que, tipo, você não faz muita questão de assistir, não é assistir um negócio intenso, mas às vezes quando você assiste alguma coisa assim, mais bobinho e tal, uma coisa mais tranquilinha, isso é bom porque sua cabeça vai longe, você se distrai e confiar naquilo que você já fez antes. Porque eu acho que é um processo que te leva à aprovação, né? E ele não é de uma hora para outra, ele não é instantâneo, ele não é imediato, ele é conquistado. É com a constância, com o tempo. Isso que você falou, eu acho muito importante também. Como que eu fazia? Essa ansiedade, ela vem de qualquer jeito, mas como que eu controlava para amenizar, né? Que a ansiedade, eu acho que ela é ruim quando ela atrapalha. Quando ela atrapalha nosso desenvolvimento, quando a nossa cabeça. Que eu gostava de fazer? Eu parava, respirava uma boa respiração, bem tranquilo, pega um olhinho essencial, se você gosta, e pensa: olha, tudo que eu pude fazer, eu já fiz. Eu estudei, eu fiz o que eu deveria ter feito, eu fiz a minha parte. Se sim, não tem mais o que fazer. O que eu controlo? Na vida, a gente tem duas coisas. Uma parte a gente controla, outra parte a gente não controla. Então, agora, nesse momento anterior à prova, eu tenho que me preocupar com o que eu consigo controlar. Então, tá, já passou o tempo, então não consigo estudar mais, que eu não controlo isso mais. Então, eu controlo a minha mente. Então, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Se eu fiz, tô tranquila, seja o que Deus quiser, vai dar certo. Se não der certo agora, pode dar depois, em outra oportunidade. Eu tô aqui para aprender e não tô com pressa. Apesar de eu querer que aconteça, eu não estou com pressa. Segunda coisa, eu não fiz o que deveria ter feito. A gente, às vezes, quando a gente não dá o máximo que a gente acha. Então, se eu cheguei à conclusão que eu não fiz o que eu deveria ter feito, aí é hora de eu pensar, não, na próxima oportunidade eu quero fazer isso, isso, isso. Traça uma meta para o que você quer fazer. Então, você se tranquiliza na sua cabeça que você sabe, olha, ou eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, então o que está me faltando é trajetória, é tempo maior de preparação, é, às vezes mudar um método, uma metodologia, ou não, foi uma falta de disciplina. Então você fica ali na cabeça consciente daquela situação. E aí, naturalmente, a gente acaba ficando mais tranquilo. Perfeito. Ó, o Alan, ele fez um comentário aqui, ele falou, fiz um concurso e faltou só 2 pontos para uma classificação. E aí, Alan, vou te falar o seguinte, reza a lenda que antes do Thomas Edison desenvolver a lâmpada elétrica, ele já tinha tentado muitas vezes. E que aí, em um determinado momento, uma pessoa chegou para ele e falou assim, meu, você não vai desistir disso? Você já tentou 100 vezes e você já viu que não deu certo. E aí ele falou assim, não, eu não vou desistir porque eu já sei 100 métodos de não fazer acontecer. Ou seja, eu estou muito mais perto de fazer acontecer. Olha E só, eu acho que se você não desistir, faltou só 2 pontos. só É, 2 pontos. jeito de Tá quase lá. tá lá, né? E uma outra pessoa mandou aqui na caixinha dizendo que tem dificuldade de se concentrar quando o professor explica rápido. O que eu faria nesse lugar, né? Se eu tivesse um professor. Uma coisa que você pode fazer é conversar isso com a pessoa, com o professor, falar, ó, se puder, eu tenho uma certa dificuldade, tudo, mas se não quiser fazer isso, eu tentaria escrever junto. Então, não escrever exatamente o que ele está falando, mas tentar fazer alguma coisa para manter a concentração, porque geralmente quando a gente escreve, a gente consegue se concentrar melhor. E é por isso que a gente usa lápis, caderno em aula, porque não é só o olhar, não é só o ouvir, também tem ali o sinestésico, que é o escrever.
E aí isso tende a manter a nossa atenção. Às vezes, quando eu percebo que eu estou muito desfocado, isso funciona para mim especificamente. Sei lá, se eu estou atendendo paciente, às vezes quando a pessoa tem uma voz muito assim contínua, eu também, às vezes, tendo a, tipo, me dispersar, porque falta um pouco de emoção na fala e tal. E aí, às vezes, eu desenho mesmo, assim, eu tô ouvindo, mas eu me concentro melhor se eu estiver fazendo, e uns desenhos bem bobinhos, assim, tipo um cubo, uma coisa bem assim, mas é só para eu focar e aí eu tô escutando melhor. Então, às vezes, eu nem tô escrevendo exatamente aquilo. E eu fazia bastante isso na pós-graduação também. Quando era alguma coisa muito assim que eu tinha que prestar atenção, eu não ficava preocupada em ter que escrever. Mas ao mesmo tempo eu escrevia para conseguir manter a minha atenção no ouvido, porque hoje a gente tem slide, né? É diferente. A gente vai receber esse material de alguma forma, né? É. Então, eu não me preocupava muito em escrever. Eu anotava algumas coisas que eu achava que eram primordiais, alguns insights que eu tinha tido, mas eu me preocupava muito em ouvir e aí, para não me perder, eu fazia coisas no caderno, porque era só como funciona para algumas pessoas ouvir música. Porque, na verdade, a música silencia o resto do ambiente, né? Então, você acaba tendo um foco maior por conta da música. Então, eu criaria alguma estratégia para que eu conseguisse me concentrar melhor. Sim. A gente, às vezes, a gente apega muito, por exemplo, tá na faculdade. E aí o professor dá aula tal, aí a pessoa acaba não gostando da matéria por causa do professor. E o que que a gente tem que fazer, eu acho que eu fiz também. Às vezes sai um pouquinho desse, pega a matéria e veja um curso fora, ou material fora, um professor que você gosta, porque é muito difícil você passar ali a faculdade inteira e gostar de todos os professores. Cada um tem uma didática, um método, e a gente, às vezes, a gente fica ali focado achando que é só aquilo, mas hoje, ainda mais na era da informação, a gente tem um mundo, uma forma, várias formas de aprender aquele assunto. E isso que você falou do sinestésico é muito bom. Eu fui aprender isso bem depois que a gente tem o visual, o auditivo, o sinestésico, e um predomina, né? Mas a gente acaba tendo de todos um pouquinho. E quando a gente aprende qual é a nossa melhor metodologia, as coisas fluem bem melhor, né? Se eu sei que eu sou visual, eu uso mapas mentais, eu já escrevo mais. Se eu sei que eu sou sinestésico, eu faço mais questões. Então, você aprender a sua forma de estudo, a forma de aprendizagem, qual que é melhor para você, acaba te dando uma tranquilidade também, né? Uma coisa que para mim fez muito sentido, que vou dividir aqui, que talvez seja uma coisa legal, é que eu sempre tentava, quando tinha aquelas matérias que eu não gostava de jeito nenhum, eu não sei exatamente como que funciona, mas eu acredito que vocês tenham matérias do currículo escolar mesmo, né? Diferente, mesmo que seja, deve ter uma física, alguma coisa assim. E aquilo que eu tinha muita dificuldade, eu tentava entender de que forma que aquilo era usado na prática. Mesmo que fosse alguma coisa que talvez eu não usaria diante de uma profissão que eu seguiria, eu tentava entender, mas por que que a gente mede a fórmula, sei lá, a área do triângulo? Para que que serve isso na vida? E aí eu buscava essa informação, porque deixava de ser abstrato e passava a ser um conceito mais racional, que para mim faz mais sentido. É mais fácil eu entender matérias que tenham menos conceitos abstratos. Então, eu sempre trazia mais para um campo racional. E aí, eu usava a tecnologia a meu favor também para isso. Porque hoje a gente pesquisa, você sabe qualquer coisa, né? Para que que você usa, não sei o quê, e como é que é usado. E aí, eu consegui entender melhor porque aquilo passava a ter um sentido maior. Então, talvez seja isso também uma coisa legal de você entender. De repente, essa desatenção com essa matéria ela pode estar vinculada a um desinteresse e não ao fato do professor falar rápido. Pode ser, tá? Levantando uma hipótese. E aí tenta trazer um interesse, tipo, tenta entender. Por que que as pessoas estudam isso? Para que que é usado? Sempre tive muita dificuldade em logaritmo. E aí eu fui ver que logaritmo, na verdade, é usado para você fazer uma medição de som. E aí passou a ser interessante. Ver a função daquilo ali, né? Começa a ver para que serve, né? Aí você fala, pô, eu gosto de música. Que legal, as pessoas, então é isso, é assim que se mede, que se quantifica. Aí é diferente o jeito para
como você olha para aquela matéria, assim. Então, eu acho que isso também é legal, uma dica legal para quem está estudando. Ótimo. A Thaísa perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, sim. Pode ficar Tá. tranquilo. Nathalie, uma pergunta que eu tenho para você, que é campeã no meu Instagram, meu Deus do céu, é a tal da procrastinação. O que que eu faço se eu tô toda hora eu tenho que fazer uma atividade, eu enrolo, se, se é falta de interesse, se não é, às vezes se é falta de vergonha na cara, se não é, o que que é a tal da procrastinação? E lembrando aqui, pessoal, tudo que nós estamos falando aqui são para pessoas que não têm nenhum problema na área da psicologia, pessoa que está normal, mas que todo ser humano tem essa procrastinação. Acho que não existe ninguém que fala, eu não procrastino. É a forma como você vai conduzir isso para diminuir e conseguir sair do lugar. A procrastinação, ela está presente na nossa vida porque nosso cérebro, ele foi desenvolvido para que a gente tenha recompensas rápidas e fáceis. Então, se a gente for pensar, a gente teve uma alteração cultural que foi muito mais rápida do que a nossa alteração cerebral, porque a gente ainda tem um cérebro primitivo. Então, a gente tem um cérebro que funciona muito parecido com como ele era. E quando a gente pensa no Darwin, naquela seleção natural, o que que a gente faz? A gente vai perpetuar, né? A gente vai levar para frente comportamentos que foram funcionais. E lá na época, né, que o homem era caçador, era nômade, que ele vivia nas cavernas, era importante para ele que ele tivesse uma recompensa rápida e que ele poupasse energia. Então, como que o nosso cérebro foi programado? Para que você poupe energia e que para que você consiga consumir o máximo de prazer ali num pequeno tempo, porque isso era muito funcional e isso foi passado para frente e está conosco até hoje, apesar de não fazer mais muito sentido na nossa sociedade, porque hoje a gente já é o contrário disso, né? A gente teria que se movimentar mais, a gente teria que ficar poupando energia, porque hoje a gente quase não demanda tanta energia física para fazer as coisas. Mas a gente ainda tem um cérebro que fica buscando. Então, assim, não fazer. E aí, quando você pensa, o que que eu vou fazer? Vou estudar ou vou entrar na rede social? A rede social é mais gostosa, é mais rápido e a recompensa é mais rápida. E aí, o nosso cérebro tende a gostar mais da rede social. É óbvio, porque ela é mais prazerosa, é um prazer mais rápido. E uma outra questão que está vinculada à procrastinação, né? Então, isso é entender por que todo mundo procrastina. Por causa disso, o cérebro funciona assim. Então, a gente precisa negociar com o nosso cérebro, tipo, olha, você não vai comer o chocolate hoje, e nem amanhã, e nem depois, mas no final do ano a gente vai pra praia e, meu, a gente vai se sentir bem lá. A gente não vai mais ficar com vergonha, a gente não vai mais precisar, sei lá, usar os shorts, que seja alguma coisa, porque aí é um jeito e a alegria vai ser um pouco maior, né? Então, tentar negociar um pouquinho isso é uma forma. Um outro jeito que eu acho que é bem importante é que as pessoas acham que eu me sinto motivado para. E na verdade a motivação ela é um processo que ela acontece com o decorrer da atividade. Quem nunca chegou para trabalhar, para estudar, não queria, ou até para ir numa festa que você não tá nada afim. E aí quando você volta para casa, você fala: "Nossa, que bom que eu fui. Meu, foi muito legal. Nossa, eu não queria ir, mas nossa, depois que eu cheguei, ah, você tá super feliz. Você ficou ótimo." E isso acontece com a maioria das coisas. Às vezes tem uma atividade extremamente chata que você não quer fazer. E aí você começa a fazer e quando você vê, você entra naquele flow, que é aquele bro, você tá ali. Por quê? Porque o nosso cérebro ele começa a se motivar. Existe uma teoria que diz que como o nosso cérebro ele foi desenvolvido para poupar energia, a partir do momento que você coloca um pouco de energia, ele começa a gerar comportamento para te manter ali, energia para te manter ali, porque fala assim, ah, já gastamos energia com isso, então agora a gente não vai desistir. E que por isso que quem faz 10 minutos na esteira faz 40. E faz mesmo. Se você descer e falar, só vou fazer 10 minutos uma vez que você desceu, que você pôs a roupa, que você já tá lá, que você tá de fone de ouvido, você tá ouvindo a música, você faz 40 fácil. O problema é descer e fazer os 10. Então, começa e a motivação vem depois. Primeiro faz. Tem que fazer, tem que sentar e fazer sem vontade, porque aí quando você vê, você entrou e a coisa vai te motivando ali por si só, faz parte do processo. Então, o ideal é que a gente comece. E aí tem uma outra questão relacionada à procrastinação, que algumas pessoas que têm menos tendência a procrastinar, o que elas dizem é que elas, quando vão pensar,
elas não pensam, porque a gente projeta o que a gente vai fazer. Então, eu me imagino amanhã acordando e tendo que estudar. Quando eu me imagino acordando e tendo que estudar, eu tenho duas versões disso. Eu posso acordar e me imaginar estudando com um livro na mão, ali fazendo, sei lá, conta, entendendo um processo, tarará. Ou eu posso me imaginar com aquilo finalizado. E que as pessoas que procrastinam menos, elas não focam na tarefa, elas focam no resultado. Então eu não me imagino lavando a louça, mas eu imagino a pia limpa e a louça guardada. E aí, quando eu vejo essa imagem na minha mente, é muito mais fácil ir fazer. É muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso. E é incrível que se você começar a perguntar para as pessoas que procrastinam menos, isso faz todo sentido. Ela pega, você fala assim, o que você imagina? Ela fala assim, não me imagino plantando a flor e a árvore. Eu imagino o jardim pronto. A tarefa concluída ali, né? E não é, e você entende que a gente não está falando de eu me imagino passando no concurso? A gente está falando do aqui e do agora, de uma meta curta. Não Do é nada. dia ali cumprida a tarefa. Se você programou fazer 10 questões, já as 10 questões feitas e tudo certo. E essa parte também de você ser muito convicto, você ser muito decidido, você saber o que você quer, tá bem forte dentro de você. Eu acho que isso tem que estar ali. Primeira coisa que você acorda, você já tem que pensar nesse objetivo seu definido, já realizado, já conquistado. A gente tem que ter a gratidão não só pelo que a gente tem, mas pelo que a gente vai ter também. Então você já sente isso concluído. Então isso já vai fazer parte de você. Quando você tem um objetivo bem definido, uma vontade bem forte dentro de você, isso começa a fazer parte de você e fica mais difícil procrastinar. Ora, ali já é quase você, como que você vai procrastinar você mesmo? E essa parte aí do acontece demais comigo, todos os dias. Quando eu quero procrastinar uma tarefa, eu falo, não, eu vou ali fazer só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu sair daqui e vou fazer só um pouquinho do que eu programei. Quando eu vou ver, já deu tudo certo, a tarefa já foi concluída. Então, o negócio é começar. Vai com a cabeça, você tem ali para fazer 20 questões. Você fala, não, vou fazer só uma. Vou lá fazer uma. Se eu fizer uma, eu vou embora. Você escuta o que eu tô te falando. Você não vai conseguir fazer só uma só. Você vai fazer duas, você vai fazer três. Seu cronograma vai estar concluído. Exatamente. Isso é essencial, assim, acho que é uma coisa muito, muito importante. Começa. Começa a fazer o que Começou, a coisa flui. Você fala, agora eu não quero parar. Depois é difícil parar. Você tem que comer, você tá ali envolvido na atividade porque você realmente se motiva em fazer aquilo. é verdade. Nathalie, a conversa tá maravilhosa, mas a nossa live está chegando no final. E eu gostaria de fazer a última pergunta e uma das mais importantes, na minha opinião, Tá nessa bom. trajetória aí de quem está estudando, seja concurso público ou um projeto de vida, seu lado profissional. Se você não acredita lá no fundo do seu coração, você tá ali, nossa senhora, 20 mil inscritos para 20 vagas. Será que eu, a minha pessoinha aqui, um ser humano normal, que não sou extraterrestre, não sou inteligentíssimo, não sou um ponto fora da curva, será que eu sou capaz de ser aprovado? Como lidar com essa autoconfiança? Como ter autoconfiança na aprovação? Como que eu consigo acreditar que eu vou ser aprovado? Porque é muito importante. Como que eu dedico uma vida, vários anos da minha vida, para uma atividade que eu não acredito que eu vou ser aprovado? Isso não vai dar certo. Eu acho que o primeiro ponto é acreditar na aprovação. Como que eu consigo acreditar na minha aprovação? É legal para isso trabalhar com a questão da visualização, que o pessoal fala que é até uma coisa que, ai, nossa, é usada em questões mais de lei da atração e tudo mais, mas também é uma técnica que se usa, por exemplo, com atletas. Porque quando a gente fala de um atleta de alta performance, a gente também fala de uma competição muito grande, de uma pessoa que de repente passou ali 4 anos da vida e ela tem aquela oportunidade naquela Olimpíada de fazer a coisa acontecer. E ela está concorrendo não com 20 mil, mas com os 20 melhores mundo.
né? Então, assim, ela tá concorrendo com o extraterrestre, com o sobrenatural, com o super-homem, com, enfim. E ela tem que, de repente, superar aquele ou a ela, ele mesmo, né? Porque às vezes acontece muito disso do próprio atleta tentar superar a própria marca dele, né? O próprio recorde que ele teve no ano anterior. E como é que se faz isso? Ele visualiza ele ganhando a prova. E qual que é a questão de você visualizar, né? Você se imaginar ali, né? Ah, eu passei. Quem que vai ser essa pessoa para quem eu vou ligar? Com quem que eu vou falar? Quem vai receber essa notícia? É, legal. E como que eu vou estar nesse dia? E de que jeito que eu vou? Eu vou aonde para comemorar, né? Eu vou na casa de fulano, a gente vai sair comer uma pizza. O que que vai ser a comemoração? Ou não, vou ficar em casa porque eu gosto de ficar em casa, não sei. Mas começar a visualizar esse dia, esse momento. Por quê? Porque você começa a entrar em contato com essa emoção, né? Você começa a sentir essa emoção, porque uma coisa é projetar algo que está muito longe. Quando você traz aquilo para perto de você, você consegue vivenciar melhor. Então você começa a se sentir um pouco mais merecedor daquilo, você começa a entrar em contato com aquilo. E uma outra coisa muito importante, por que que eles fazem isso com o atleta? Não é só para trabalhar a confiança do atleta, mas é também porque quando o Ayrton Senna fazia muito isso, né? Ele se imaginava, ele ia reconhecer a pista e depois ele ficava revivendo aquela pista com o carro na mente dele. Mas quando você faz isso, você começa a entender o que? Ah, e se tal coisa der errado, como que eu vou fazer? E se chegar nesse ponto X da pista e o pneu furar e não sei o que acontecer, o que, que eu faço? Então ele tinha algumas estratégias. E quando as coisas davam errada, ele já tinha um plano A, um plano B, um plano C, porque ele já tinha pensado naquele percurso. Então, quando a gente se visualiza fazendo, então começa a se visualizar fazendo a prova. Aí, se eu ficar nervoso, o que que eu vou fazer? Ah, vou levantar, vou pedir para ir no banheiro, vou tomar uma água, vou, sei lá, respirar fundo. Você começa a entender. E aquilo deixa de te pegar de surpresa. Então, de certa forma, você passa a ter um determinado controle. E isso ajuda bastante. Então, começar a visualizar, não falar mal de si mesmo, né? Existe o super-homem, existe mesmo pessoas que são pontos fora da curva e tal. Mas às vezes essa pessoa não acordou legal. Às vezes nesse dia específico, sei lá, ela teve uma notícia não tão boa e acontece, né? Então a gente não sabe, a gente não tem esse tipo de controle. Então eu acho que você tem que pensar em fazer a sua parte, né? Comer bem, dormir bem, fazer um exercício físico para ficar bem, trabalhar bem essa neuroplasticidade, aí ter uma rotina, um estilo de vida saudável e estudar. É, não, Faz concordo. esse combinho aí, que é o básico para tudo na vida, para se dar bem em qualquer coisa na vida, não tem erro. É a fórmula mágica que todo mundo quer. É que o problema é que ela dá trabalho, né? Então tem que Ela saber. dá trabalho. Estuda, né? Faz sua parte, vai lá, faz um exercício, uma caminhada que seja, porque isso também ajuda no aprendizado e pronto. Né? Se você perceber que de repente para você faz mais sentido que você escreva com caneta colorida, escreve com caneta colorida. Se faz sentido estudar junto com outra pessoa, estuda com outra pessoa. Encontra o jeito onde o estudo tenha mais satisfação, a forma de estudar mais satisfatória. Ótimo. E essa parte aí nossa, quem passa no concurso é só inteligente, é pessoas ponto fora da curva. Eu gosto muito de estudar a vida das pessoas de sucesso. E quando você estuda a vida dessas pessoas que a gente acha, nossa, é ponto fora da curva, é uma pessoa assim, inteligentíssima, é fora da média, você vai estudar a rotina dessas pessoas. Você acha monótono, uma rotina comum, uma rotina igual a mim, igual a sua, só que o que que ela faz? Qual a diferença de uma pessoa de sucesso e uma pessoa que ainda não conseguiu o sucesso? É a constância, é não desistir, é você bater na tecla até o dia que você conseguir. É você colocar na sua cabeça, eu vou fazer a minha parte, independente do que aconteça, eu vou dar o meu melhor. Eu vou errar muito, não tem como. Para qualquer área da sua vida você vai errar, esteja acostumado com os seus erros. Qual o problema em errar? Eu não tenho problema nenhum em errar. Contanto que eu não desista.
O fracasso não está no erro, o fracasso está em desistir. Então, se você tem essa vontade de ser aprovado, não importe o tempo, não importe quando, a única coisa que você tem que se importar é dar o seu melhor todos os dias. Todos os dias você evoluir no seu estudo, você evoluir na sua parte emocional. E ter constância, constância. É lógico, tem dia que a gente está estressado, a gente tem problema pessoal, a gente tem problema familiar, não importa. Se você consegue fazer ali 90% da sua vida, 85%, uma hora ou outro, um imprevisto ou outro, não vai ter problema. Todo mundo tem um imprevisto, todo mundo está passando por uma dificuldade, não é só você, tá todo mundo no mesmo barco, na mesma posição. O negócio é constância, constância, não é nada mágico, nada extraordinário. Faça o básico todos os dias e tenta melhorar. Fazer sempre o melhor. O que eu posso melhorar aqui no meu estudo? Hoje em dia a nossa vida é tão correria, né? É cronograma, a gente tem, já acorda sabendo o que vai fazer, o que não vai, e não tem um minuto para pensar. Você já parou para ver como as pessoas não têm um minuto para pensar o que eu posso melhorar? Você dedica aí, você que está aí nos assistindo, dedica um tempo do seu dia para saber o que você pode melhorar de ontem, o que você pode fazer hoje melhor do que você fez ontem. Se você pegar esse hábito de todos os dias, pensar o que você pode melhorar no seu estudo e continuar, eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Eu também tenho certeza, porque eu acho que essa é a fórmula mágica que todo mundo busca, é a constância, é o sucesso tá em fazer a mesma coisa todos os dias, em ser constante, porque o atleta treina todos os dias, né? A gente Todos os sabe dias. o jogo, mas ele fez aquilo a vida inteira dele, né? Ele passou, ele acordou, ele foi pra academia, ele comeu, ele treinou. Todos os dias. E não muda, né? E a mesma coisa, você vai ver a história do Walt Disney, Steve Jobs, todas essas biografias, quando você vai ler, as pessoas tinham uma dedicação muito intensa naquela atividade que acabou levando, inevitavelmente, para um caminho bom. Ao sucesso. Ao Não, sucesso. com certeza. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, fica à vontade, a gente puder ajudar, que a gente já está chegando no finalzinho, não quero tomar muito tempo Não. da, da, da Nathalie. E também fica à vontade para entrar em contato comigo aí no direct, estou sempre à disposição de vocês. Gosto muito dessa interação, dessa troca. Para mim é uma honra, um prazer poder falar com vocês. Eu tenho certeza que a Nathalie também, acompanho ela. Ela é bem receptiva, fico à vontade para entrar em contato com ela também. Nathalie, eu gostaria de agradecer imensamente você ter Ah, aceito o convite. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas, vai ajudar que a live também vai ficar salva, vai continuar ajudando. E me coloca à disposição para o que for preciso aí. Pode entrar em contato comigo que eu puder ajudar. Estamos aqui para isso. eu que quero agradecer muito, fiquei muito, muito feliz e honrada com o convite. Obrigada para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Olha, fiquem à vontade. Quiser mandar pergunta para mim, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. Então, assim, à vontade, vai ser um prazer, assim, tudo que eu puder fazer para ajudar, eu me coloco à disposição. Ah. Ó, Laiane aqui falou: estou me preparando para a Defensoria Pública. Laiane foi da minha sala, da minha faculdade. Parabéns, Laiane. Eu tenho certeza que você vai conseguir aí. Só continuar, persistir, sucesso na sua jornada. E o que precisar, nós estamos aqui. Pessoal, uma boa noite. Ficam todos com Deus. Bons estudos. Bom final de semana aí para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.